Muitas vezes nós entendemos as coisas do reino de Deus errado. Por exemplo, eu tenho que pagar o preço para ter alguma coisa. Nós ouvimos vários obreiros dizendo assim: eu paguei um preço terrível para ter tudo isso que eu tenho. Ou nós vemos alguém que foi abençoado dando testemunho dizendo: nossa, eu paguei um preço muito alto por essa bênção. Mas esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Esse é um evangelho misturado com a lei e é um evangelho que não pertence ao reino de Deus. Porque no evangelho nós temos sem pagar o preço. Por quê? Porque alguém pagou o preço por nós e esse alguém foi Jesus Cristo. Na lei nós tínhamos que pagar o preço. As pessoas têm que fazer, trabalhar para serem abençoadas. Então, pelo esforço próprio, pela justiça própria, eles tentavam de todas as formas a prosperidade, a saúde, as bênçãos da lei. Então eles podiam falar no fim: olha, eu paguei um preço muito caro, muito alto, por isso que eu tenho. Hoje nós vemos o mesmo princípio, mas nós não estamos mais vivendo num sistema que as coisas não estão prontas. Nós não vivemos mais num tempo em que as coisas têm que ser feitas para estarem prontas. Nós vivemos num sistema que Cristo inaugurou, que tudo está pronto. Veja que lá na cruz, Jesus bradou: tetelestai, está totalmente pago. O apóstolo Paulo, em Efésios 2:10, diz assim: criados em Cristo Jesus, falando de nós, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou. Note a palavra preparou, para que nós andássemos nelas. As obras estão preparadas e não somos nós que preparamos as obras. Foi Deus que preparou em Cristo todas as obras para nós andarmos. Então, quando você ouvir alguém dizer assim: eu paguei um preço muito caro para ser usado por Deus, por esse dom, por esse ministério, por essa bênção, por essa prosperidade, saiba que essa fala está contrária ao que Cristo fez na cruz. Foi Cristo que pagou o preço e nós recebemos porque Cristo pagou o preço. Nós recebemos sem preço. Por isso que diz a palavra graça, o favor que nós não merecemos. Porque Cristo pagou o preço. Não que tenha sido dado sem que alguém pagasse. Alguém pagou, mas esse alguém é Jesus Cristo, Filho de Deus. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. E o pior erro ainda é quando eu coloco essa ideia maluca de dizer que eu tenho que pagar o preço para ter na salvação. É quando eu penso assim: eu preciso pagar um preço para ser salvo. Essa frase é tão maldita, é tão suja, é tão demoníaca que ela anula a obra de Jesus Cristo por nós. A obra de Jesus Cristo por nós na cruz e na ressurreição é perfeitamente perfeita, é completamente plena. Veja, não tem como melhorar a obra da cruz. A obra da cruz é plena, perfeita, completa. Então olha só, quando eu digo eu tenho que pagar o preço para ser salvo, eu estou dizendo que o que Cristo fez por mim não significou nada. Eu tenho que fazer ainda as coisas porque Cristo deixou para trás. Como se Cristo tivesse deixado para trás alguma coisa e eu tenho que fazer obras para compensar, para ajudar, para colocar junto com a obra de Cristo, para que então eu possa ser salvo. Isso é satânico, isso é religioso, isso foi criado por homens pela religião, isso não é do Evangelho. O Evangelho é Jesus, o Evangelho é a vida de Jesus e a cruz e a ressurreição, ela é completa, ela nos salva por inteiro. Então quando você ouve alguém dizer para ser salvo tem que pagar um preço muito alto, você logo anula esse pensamento, você anula essa ideia, porque o preço foi muito alto mesmo, mas não é nem você nem eu que paga o preço, é Cristo que pagou esse preço, é Cristo que já pagou esse preço, está totalmente pago, está consumado lá naquela cruz, que você possa então entender que as coisas de Deus nós a recebemos sem ter que pagar o preço, elas são dadas gratuitamente, a prosperidade, a saúde, o ministério, o dom, a capacitação e principalmente a salvação, ela é dada sem que tenhamos que pagar algum preço, porque o preço já foi pago por Cristo lá na cruz. Então se você ouvir algum apóstolo, algum profeta, algum mestre, algum evangelista, algum pastor com essas ideias que eles pagaram um preço para ter aquilo que eles têm,
Saiba que eles estão muito equivocados, ainda que eles tenham esses prenomes mirabolantes, mas o Evangelho ele é simples e o Evangelho é Jesus Cristo para a glória de Deus.